Você sabe o que é a Oficina Feminina de Rap? A Oficina Feminina de Rap é um projeto que existe desde 2015, que oferece cursos e workshops para as mulheres dentro do universo do hip hop. Entre as oficinas que realizamos, trabalhamos com os temas hip hop gênero, danças urbanas, DJ, literatura, poesia e rima, estética urbana e moda. Sempre percorremos os centralizados, onde o acesso à cultura é menor. Com o início da pandemia da Covid-19, suspendemos as nossas atividades, seguindo as orientações recomendadas. É com muito prazer que a gente anuncia o retorno da Oficina Feminina de Rap. Onde será? Pela primeira vez, vamos nos aventurar no formato online. Será uma semana inteira de workshops online e totalmente gratuito. As atividades vão acontecer do dia 22 ao dia 26 de novembro, mês da consciência negra. As vagas são limitadas e vai ser necessário fazer inscrição. A faixa etária é a partir dos 16 anos. Não perca, cola com a gente. Salve, 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 muito boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais um encontro da Oficina Feminina de Rap, nessa edição online. Hoje, o nosso workshop vai ser com a educadora Priscila Thomas, e hoje a troca vai ser sobre hip hop e gênero. A Oficina Feminina de Rap, ela está sendo possível acontecer via lei de incentivo do edital Zona Cultural de Belo Horizonte. Queria desejar a todos uma boa tarde e um ótimo workshop com a Priscila Thomas. Pri, com você. Salve, salve, boa tarde, licença para chegar. Sou Priscila Thomas, sou mulher negra, faço parte da coletiva Thomas Educação e da coletiva Brejo das Sapas. E hoje eu estou aqui para falar um pouco, né, sobre esse tema aí que é muito importante na nossa caminhada dentro do hip hop, que é hip hop e gênero. Então, para iniciar esse estudo, nós vamos entender que aqui nós estamos construindo saberes. Diante disso, falar de hip hop e gênero, vamos precisar dar algum passinho para trás e começar falando um pouco sobre sexualidade. E aí eu vou dizer assim, o que é sexualidade, né? Em geral, a gente pensar o que é sexualidade. Sexualidade é tudo aquilo que te dá prazer, é tudo aquilo que te faz sentir bem, é tudo aquilo que te deixa você tranquila com você mesmo. Ah, mas como assim? Por exemplo, se você gosta muito de chocolate e você come chocolate, aquele momento você está feliz com você mesmo, porque você está, naquele momento, cuidando de um desejo seu. Isso é a sexualidade, isso é exercer a sexualidade, porque ela está muito diferente de sexo, de gênero e de qualquer outra coisa que a gente possa vir a pensar. Para continuar na ideia desse estudo, eu vou deixar aqui um videozinho, passar um videozinho para poder acompanhar depois, para vocês poderem acompanhar, e também eu vou deixar o link desse vídeo disponível, ele tem no YouTube, para vocês poderem assistir sempre que acessar essa nossa troca de ideia, né? Então vamos lá. De tabu na nossa cultura. Mas é necessário falar sobre esse tabu, porque o desconhecimento sobre esse assunto só ajuda a perpetuar o sofrimento que milhares de pessoas vivem todos os dias. Antes de continuar o vídeo, conheça a nossa campanha no Patreon. Saiba como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal. A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela, é importante primeiro saber a diferença entre sexo,
gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com o seu sexo biológico. Um exemplo seria de uma pessoa biologicamente macho, mas que se identifica com o gênero feminino e se veste ou se comporta de um modo coerente com o gênero feminino. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. E por último, a orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela geralmente se divide em orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. Apesar dessas divisões, hoje em dia a orientação sexual é vista mais como um contínuo, variando de um extremo ao outro. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por diferentes razões. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo- ou heterossexuais, transgêneros ou cisgêneros. Todas essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações e identidades enquanto discrimina outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações de sexualidade a partir das normas culturais com as quais eles concordam. E isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, homossexuais e pessoas com uma identidade distoante do gênero associada ao seu sexo são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era um crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual ou com uma identidade coerente com o gênero relacionado ao seu sexo vive em um mundo muito hostil. E o pior é que isso ocorre por motivos que estão além do controle da pessoa. O sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são meras escolhas que fazemos. Uma pessoa pode disfarçar os sentimentos ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade para ser melhor aceito ou evitar punições. O problema é que isso muitas vezes leva a anos de sofrimento, frustração e até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa. Nos ajude a fazer com que mais pessoas entendam um pouco sobre a sexualidade humana, curtindo, compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Então, diante desse vídeo, a gente consegue ter iniciar, né, o nosso entendimento sobre o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é sexo, entendendo que o sexo ele vem de uma identidade biológica, né? Quando você nasce, ele vai dizer masculino, feminino ou intersexo. E aí a identidade de gênero é uma coisa,
o gênero é outra, e a questão biológica que vem atribuída ao gênero. E é importante a gente falar dessas relações, porque no hip hop também precisamos saber onde está todo tipo de público, seja ele heterossexual, homossexual, bissexual, não binário. Então, para isso, é preciso a gente compreender, antes de falar de hip hop gênero, porque a gente não está falando só do gênero literário, nós estamos também falando do gênero sexual mesmo, assim, tipo, começar a entender o que é esse gênero e compreender onde essas pessoas estão dentro da cultura hip hop. Em que cenário, em que momento a gente vê a mulher nessa cultura hip hop, como nós conseguimos ver e de que forma ela está inserida dentro da cultura hip hop. Também a gente precisa pensar aí como e quando e onde está inserido as pessoas homofetivas, as pessoas transexuais. De que forma a gente abraça toda a população também na cultura hip hop. Então é importante a gente entender esses dois lados, o que é gênero e o que é o gênero dentro do hip hop. Pensando nisso, a gente vai começar a entender um pouco, uma pincelada, já que é um workshop, né? Lembrando que eu vou deixar os materiais disponíveis. Quando surge esse movimento, né? Esse movimento de rap, esse movimento hip hop. O hip hop, ele surge na década de 70. Para ser mais exato, assim, em 1973, ele nasce na periferia de Nova York. E ele nasce como um ato de manifesto cultural. Pensando nesse ato de manifesto cultural, e pensando também onde ele nasce, então ele nasce com um público negro periférico. Então nós estamos falando de uma classe social também, com o nascimento do hip hop. Então essas pessoas se encontravam para fazer um ato de manifesto, além da criação da cultura. Ela nasce como um ato de manifesto. Para entender um pouco e continuar a nossa conversa, vou passar um pequeno vídeo para a gente estudar também o surgimento e falar algumas coisas sobre esse surgimento. Salve família, meu nome é Manu das Rimas e hoje a gente vai gravar aqui o nosso primeiro vídeo para Mulheres no Rap. Além de falar um pouco sobre a história do hip hop, a gente também vai falar da importância das mulheres para esse movimento. Assim como vários movimentos negros, o hip hop também é um movimento matriarcal. É importante lembrar que o movimento hip hop ele nasceu em periferia, com a mistura de outros movimentos negros, e é o que a gente vai falar aqui hoje. Como a gente já sabe, o hip hop nasceu na década de 70 no Bronx, subúrbio de Nova York. Desde então, a gente ouve falar de grandes nomes do hip hop, como Afrika Bambaataa, Black Benja e Kawak. Além desses nomes, é importante lembrar também das mulheres que fizeram parte disso. Houve 3 mulheres que fizeram a diferença para que o hip hop pudesse surgir nas ruas do Bronx. Rita Wade, Cindy Capable e Glendale Benjamin foram 3 mulheres muito importantes para a cena do hip hop. Além de a gente falar um pouco sobre elas, a gente vai falar as coisas que elas fizeram para que esse movimento surgisse e crescesse. Nos anos 70, estava acontecendo uma guerra de gangues no Bronx. Era uma época muito sombria. E mesmo hoje, na atualidade, algumas periferias ainda sofrem, com esse problema social de guerra de facções, entre outras coisas. É lembrar também a importância da mulher nesse momento. Afinal, existem vários relatos de mulheres que diziam que, pelo fato de não ter mulheres policiais, elas ajudavam por completo os seus parceiros nas guerras. Além de cuidar das armas, de trabalhar
à frente e ao lado dos seus parceiros. Em alguns relatos, elas falam que eles se tratavam como comadres e compadres. Ou seja, nesse momento você pode perceber que nessa época eles se tratavam como irmãos, como iguais. Em 71, aconteceu a morte de Black Band. Foi aí, então, que tudo mudou. No velório dele, um dos líderes da Ghetto Brothers queria propor uma vingança. Mas a mãe dele, Gwendolyn Benjamin, uma das mulheres que a gente citou no começo do vídeo, que é de muita importância para a cena hip hop, ela interviu e falou a seguinte frase: meu filho morreu em busca de paz e vocês vão continuar fazendo guerra com seu nome? É muito importante olhar essa frase, pois foi graças a ela que surgiu a pacificação nessa época. Ou seja, graças a uma simples frase, a guerra acabou e eles puderam se movimentar no subúrbio do Bronx para poder surgir o hip hop. Em 72 aconteceu a pacificação com a ajuda de Willa Rachel, que é uma das mulheres que, além de ajudar na pacificação, ela também documentou toda a história, né, da guerra de gangues na época. Como eu tinha dito, graças a uma frase, mudamos totalmente o destino. Afinal, se Gwendolyn Benjamin não tivesse dito aquelas palavras, talvez a guerra nunca teria acabado e a gente não teria o prazer de conhecer hoje o hip hop. Depois que a guerra acabou, começou as movimentações na rua do Bronx. Foi aí que as pessoas tiveram o prazer de misturar as suas culturas e surgiu o hip hop. Lembrando mais uma vez que o hip hop é uma cultura negra e periférica, afinal, ele surgiu no Bronx com a mistura de outros movimentos negros. Até agora falamos sobre duas mulheres muito importantes para a cena do hip hop. Faltando mais uma, né, que é Cynthia Campbell, que até hoje ela é considerada a mãe do hip hop. A gente já sabe que Kerouac foi um dos caras que fizeram o primeiro movimento hip hop no subúrbio do Bronx, mas a gente não sabe ainda da história de Cindy, né? Até eu mesma fiquei muito surpresa em saber que ela foi uma mulher, né, que organizou esse evento e uma mulher que foi muito importante para a cena. Cindy e seu irmão Kerouac se mudaram para o Bronx em 67. Após a guerra, como eu tinha dito, houve uma movimentação nas ruas do subúrbio. E assim surgiu o hip hop, inspirado no funk de James Brown e nas festas de Soul System. Dia 11 de agosto de 73, aconteceu o Black Twisted Jam. Como a gente já sabe, né, ele foi organizado pelo DJ Kerouac, mas o que a gente vai trazer aqui hoje é o fato de Cindy ter tido toda a ideia do evento. Além da ideia, ela também organizou tudo. Até hoje, gente, ela é considerada a primeira produtora cultural de hip hop do mundo. A ideia do evento, além de se divertir, era também arrecadar fundos para comprar materiais escolares, né? Já que já estava próximo de começar o ano letivo. Só disso aí a gente já percebe a responsabilidade social que o hip hop traz desde o início, né? Os eventos já foram criados para uma responsabilidade social, que era arrecadar o dinheiro para os materiais escolares deles na época. Como eu tinha dito, ela é considerada até hoje a primeira produtora cultural do mundo. Cindy também foi grafiteira e vigil. Bom, o nosso projeto é para falar sobre as mulheres no rap. Mas já que começamos a falar sobre a história do hip hop, é importante destacar as outras vertentes e algumas mulheres que se destacaram e fizeram importância para cada vertente. Vamos falar primeiramente dos DJs, né? Os DJs, como sabemos, são responsáveis pelas músicas tocadas nas festas e baladas. E naquela época não era diferente. Hoje em dia também temos os beatmakers, né? Que são os que criam os instrumentais tocados nas músicas de rap. Alguns DJs que se destacaram e fizeram muita importância naquela época foi Jay-Z Joyce, Lucy T e DJ Spinderella. Já no grafite tivemos Sandra Fabara, né, conhecida como Lady Pink. E no break tivemos Daisy Castro, conhecida também como Baby Love. É importante, gente, a gente pesquisar um pouquinho depois sobre a vida dessas mulheres, que também foram muito importantes para o hip hop. Mas como eu tinha dito, nossa responsabilidade aqui hoje é falar sobre as mulheres no rap. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as mulheres na cena internacional. Sylva Robinson foi responsável pelo crescimento do hip hop. Nos anos 70, ela fundou o selo Sugar Hill Records, além de produzir grande sucesso. Ela faleceu em 2011. A ilustre Roxane Shante. Roxane Shante tem uma história muito bonita e muito importante para as mulheres que fazem rap hoje. Aos 14 anos, ela já atuava na cena e aos 25 ela se aposentou. 22 anos depois, a sua vida já tinha virado filme. A história de Roxane retrata discriminação, preconceito e machismo. E é muito importante mulheres no rap e homens também
conhecer um pouco a história de Roxane, que foi tão importante para a cena do hip hop. Queen Latifah. Muitos de vocês devem conhecer ela de filmes ilustres que ela participou. Em 93, ela lançou um som contra a discriminação e o desrespeito e desvalorização das mulheres na cena do rap. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do Mulheres no Rap. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal e fiquem ligados porque ainda temos mais 4 episódios para falar um pouco sobre a cena do hip hop e a importância das mulheres nesse movimento. Sigam nossas redes sociais para conhecer a Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Joia. Aqui, a Priscila caiu aqui a conexão. A gente estava passando 2 vídeos explicando os assuntos que ela vai abordar aqui, né? Sobre gênero, sexualidade. E eu vou mandar o link para você poder acompanhar depois. Ela está voltando aqui a conexão e daqui a pouco ela vai continuar a oficina dela, tá bom? Fechado, sem problema. Volte ver aqui novamente. Obrigada. Então, galera, tudo bem? Desculpa. Problemas técnicos. Vamos lá. Eu vou tentar dar uma pincelada do que foi até agora. Roberta que está aí, né? Para você acompanhar junto com a gente. Seja bem-vinda. Então, Roberta, eu queria que você falei seu nome, né? Mas eu queria que você se apresentasse da seguinte forma, que você falasse o que você espera para o dia de hoje, qual é o sonho onde você veio. E aí pode ser em geral o dia de hoje, não precisa ser só nesse momento aqui. A segunda parte eu não entendi. Qual é o seu nome, o que você espera para o dia de hoje e de onde você é. Ah, sim. Então, meu nome é Roberta, tenho 29 anos e o que eu espero hoje, assim, é melhoria para a gente, sabe? Mais igualdade, que a gente possa se comunicar mais para quebrar essas barreiras aí que o sistema mesmo está impondo, impedindo a gente seguir. E eu moro no bairro Pindorama, aqui em BH mesmo. Pindorama. Pindorama é perto do Conjunto Felicidade? Não, é perto do Filadélfia, Dom Bosco, Padre Eustáquio. Sei. Então, Roberto, eu sou Priscila Thomas, muito prazer. E eu iniciei passando 2 vídeos, você não conseguiu acompanhar, né? Chegou assim, mas eles estão aí no link, tá bom? A gente deixou aí no Sim, link para. Passou. Ótimo, depois você puder dar uma olhadinha. Inclusive, esse Mulher do Rap que eu passei agora no final, que eu vi que você pegou um pedacinho, eles são vários episódios e vale a pena, muito a pena mesmo, para a gente que estuda a cultura e tal, tá acompanhando, como outras páginas que eu acompanho, que eu vou deixar disponível para vocês também. Depois eu vou passar o material por e-mail. Vamos dar continuidade. O nosso tema, né, hip hop e gênero. Então, hoje eu vim falar um pouco, assim, de como a gente nos vê nesse cenário, né, de como esse cenário abraça as mulheres, as pessoas LGBTQI+, de que forma nós somos abraçadas nesse cenário. Diante disso, antes da continuidade, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu em algum momento na cultura que você foi
diminuída por você ser mulher? Sim, por eu ser mulher, sim. Né? Acho que o homem tem um pensamento meio machista, né? Que ele é o alfa, que só ele consegue. Mas isso aí prejudica muita gente também, né? Porque acaba que eles ficam olhando assim, meio de rabo de olho, e meio que isso retrai. Tem pessoas que conseguem passar por cima disso, né? E tem outras que não. Verdade. Olha só, que louco, né? Que quando o hip hop surge lá na década de 70, em 1973, lá nas periferias de Nova York, até lá já existia essa ideia, né? Tipo, as mulheres, para se enquadrar nesse movimento, elas precisavam minimamente estar, nem que seja com a vestimenta parecida com o dos caras, senão elas não se enquadravam junto naquele grupo. Então isso ele foi perpassando, né? Até hoje a gente sofre essas consequências. E que isso, de alguma forma, respinga hoje isso que você está falando na gente também. Às vezes os caras, como você fala, por achar que ele é o macho alfa, ele tem o poder da fala, eles trabalham muito com o poder da fala, sem saber que o hip hop ele foi criado por mulheres. Então, os homens tomam a cena na frente, mas quem iniciou esse movimento cultural e político, porque o hip hop ele é um movimento cultural e político. Eu não sabia disso. E aí eu vou deixar esse material, tem até um artigo que fala muito sobre isso, eu vou deixar ele disponível para vocês, porque aí você pode, se você sentir interesse, desdobrar mais esse assunto, tá bom? Fechado. Aí você pode deixar o e-mail aí que as meninas vão te enviar depois. E aí, mas por que que os homens tomavam essa frente? Para as mulheres, é sempre mais complicado determinadas funções. Por exemplo, você já teve conhecimento de que algum homem deixou de ir no show porque o filho ou a filha estava doente? Não, Uma mulher deixaria. com certeza. E aí, isso fazia o quê? Os caras estar um passo à frente. As músicas que os caras cantavam mais consciente na época também era feita por mulheres. E quando a cultura inicia, se você pegar uns vídeos mais antigos assim, as mulheres elas são a back vocal, né? Aquelas que ficam lá no fundo só, yeah, uou, foi. Só que elas estão fazendo o back da própria música que ela escreveu. Então os caras determinavam o papel para elas. Tipo assim, não, na hora de falar o ou, você entra. Sim. E o cara ficava lá na frente, tomando todo o palco, cantando altas letras, que na maioria das vezes era escrita por essas mulheres. No filme do Tupac fala, né, da história da mãe dele, né, que a mãe dele fazia, como é que fala? Ela participava desse movimento ali de rua, do hip hop, né, e você via muita mulher mesmo, até no filme mostra que tem bastante mulher. E nesse mesmo filme, você reparou como ela se veste? Sim, sim. E porque isso era uma característica, e não está só atribuído ao formato da cultura hip hop, está atribuído que para ser aceita, elas tinham que ter um certo padrão colocado por eles. Por quê? O nosso corpo, o corpo de uma mulher, ele é hipersexualizado. O que é isso? Eles vê esse corpo como um comércio o tempo integral. Então, para desvincular isso, eles colocavam elas com a mesma vestimenta com eles e falavam, você é um dos nossos mamos. Em vez de... A gente vive isso até hoje. No lugar de educar uma sociedade machista, a gente prefere punir quem sofre com essa sociedade. Verdade. E se a gente perceber, a gente ainda desenvolve esses
essa ideia. Por exemplo, se você tiver que falar com um menino que ele não pode ficar olhando debaixo da saia da menina, você prefere dizer para a menina vestir um short. Pior que é assim mesmo. Então, isso é uma reprodução da hipersexualização do nosso corpo e também de uma ideia machista. Por quê? É mais fácil você trabalhar com quem está sendo agredido do que com o agressor, mas tem que ser o contrário. Eu preciso pensar nisso de forma contrária. Entendendo isso, o hip hop também, ele traz um histórico que é muito assim, quando a gente começa a analisar as letras no qual as mulheres vêm escrevendo, as letras que as mulheres escrevem, elas vêm muito trazendo questões de direitos, ela pede muito questão da liberdade, a atitude feminina, que foi das raps nacional, do grupo de rap nacional, que bombou. A atitude feminina, ela tem aquela música Rosas, é Rosas mesmo. Ela não sei se você já ouviu, que ela falou, hoje o meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. Essa letra, ela fala de quê? É um rapper que vai dizer pra gente de um relacionamento abusivo, onde a mulher apanha, ele pede desculpa, entrega flores, apanha, pede desculpa, ela perdoa, e chega um determinado momento, esse mesmo sujeito mata essa mulher de tantas violências sofridas no percurso do caminho. A atitude feminina teve uma magnitude para trazer todo esse conhecimento em uma letra. As letras de rapper de mulheres apelos, assim, ela vem com mensagens de proteção, de cuidado, de presta atenção, de prevenção. E isso desde a década de 70, que ela já vem tendo esse histórico. Do outro lado, os caras ficam com as outras vertentes, porque aí o cara fala do bairro vizinho, fala da cidade vizinha. Por que isso? Porque desde muito sempre, aos homens foi muito mais fácil liberar o direito a ir, né? Por exemplo, dando 2 passinhos para trás que a gente está falando de gênero também, me responde uma coisa, quais são os brinquedos que a gente entrega para uma menina? Normalmente uma boneca, né? Esses brinquedinhos de casinha, basicamente isso. E quais são os brinquedos que a gente entrega para um menino? Um carrinho e uma bola. Sem perceber ou percebendo, o que a gente está fazendo? A gente está, às vezes é percebendo mesmo, a gente treina essa menina para esse trabalho mais cuidadoso, menos fora de casa e mais para dentro de casa. A gente cria ela mais para cá e os meninos para lá. O que o carro me permite, essa brincadeira de carrinho? Ele me permite destreza, ele me permite conhecimento de mundo, ele me permite aventura. O kit que a gente entrega para as meninas, que é a boneca, a vassourinha, panelinha, ele permite com que ela cuide, ela atende telefone, ela faz comida, que ela tem uma visão periférica. E o homem, a gente tem uma visão ampla, e ele vai. E a menina precisa estar criada aqui, ó. Ela precisa ter essa visão. E isso a gente faz desde sempre. E quando a gente vai crescendo, essas questões vão sendo reproduzidas. E dentro da cultura, não é diferente. Seja lá qual for e tal, e em específico da cultura hip hop, não é diferente. As mulheres estão fazendo as letras muito voltada naquele cotidiano e tal. Hoje a gente já vem avançando, né?
nós vamos avançando nisso aí. Mas, quando surge, vem trazendo a letra nesse cuidado, né? E os meninos vêm trazendo a letra nessa ideia de tipo, fui ali, não sei o quê, conheci, já fui, já fiz, e pá. Que também não é desmerecimento, mas a diferença é que ele vai ter outras prioridades, enquanto a mulher na letra, ela tem a prioridade de se manter viva. Daí, atitude feminina. É a gente trazer essa ideia, sabe? Sim. E pensar também como é que a gente acaba naturalizando isso. Eu conheço um Naturalizando. exemplo vivo disso aí que você falou agora, sobre a mulher, né, tipo, fazer algum tipo de denúncia, uma reivindicação, né? Eu até falei com as meninas na outra aula que eu tinha uma ex-namorada que ela sofria de depressão. E uma das músicas que ela fez era uma denúncia, sabe? Ela foi abusada quando ela era criança, e aí na letra dela fala isso. E tanto que hoje eles apagaram essa letra dela do YouTube, entendeu? E assim, é triste, né? Porque assim, em vez de você ver a pessoa fazendo uma música alegre, né? Contando assim do cotidiano, não. Ela tá ali fazendo uma denúncia para que as pessoas notem o que aconteceu. E aí, enquanto o irmão dela é um MC, canta negócio de ostentação, sobre arma, e ele tinha mais atenção da mãe dela, ele tinha mais atenção da mãe dela do que ela, que queria ali, né, levantar uma bandeira. Então, assim, acho que isso aí ajudou muito, assim, ela desanimar, sabe, de viver. Falta de apoio. É complicado. Olha o que você traz, Roberta. Isso é um ponto, como você fala, né? Você teve a letra de música, a rima, a poesia do rap é uma forma de manifesto. Eu preciso manifestar. E as mulheres, quando elas fazem isso, por exemplo, quando você fala da companheira que você tinha e tal, era uma forma de manifestar e de buscar olhares. Fala, eu não estou falando só por falar, eu estou dizendo que se não é comigo, aconteceu com outra mulher, ou está acontecendo com outras mulheres. E é um ato assim como foi criado em 73, é um ato de manifesto. O hip hop, ele tem um caráter de ato de manifesto e de poder social. Então, por exemplo, as nossas primeiras festas lá na periferia de Nova York, a festa era criada para arrecadar coisas que mantesse aquela comunidade. Vamos criar uma festa hoje. Aí as mulheres pensavam, vamos montar uma festa hoje e vamos arrecadar material escolar, porque essas crianças que estão aqui, elas precisam ir para a escola. Então, além de ser um movimento de cultura, de adesão e de distração, ele é um ato político de manifesto. É o que a sua companheira na época fez, assim, era um ato político de manifesto. Eu preciso manifestar e dizer para vocês. Do outro lado, a gente vê que, infelizmente, até hoje, a ostentação, ela vai vender ainda muito mais do que o ato político de manifesto. Isso, assim, a gente vê todos os dias, né? O tanto que esse ato de ostentação, ele vem vendendo e vem hipersexualizando o corpo de uma mulher. Porque de que forma que é trazido o nosso corpo nas letras? Você já parou para pensar? Sim, sim. Pensando nessas ideias. E também tem uma coisa, um link, assim, quando eu falei que a cultura surgiu lá em 1970, em Nova York, na periferia, lembrar que a cultura hip hop ela é uma cultura negra e periférica, que foi onde foi criada. E aí nós temos aí
prova viva disso também na televisão é Todo Mundo Odeia Chris. Eu não sei se você já assistiu em algum momento, mas lá nos episódios, o tempo inteiro mostra onde de fato, de onde o hip hop veio, como o hip hop chegou e quais são as demandas assim, né, que ele vem para cumprir. A gente precisa pensar assim, tipo, de que forma e tal. Vou te fazer uma. Tá dando para acompanhar, Roberto? Roberta? Então vamos lá. A gente também pensar de que forma Caiu também. aqui. Ah, tudo bem. Então vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já disse que como é que é? Na cultura do hip hop, como você se vê? Quais os elementos você se vê nessa cultura? Não entendi a pergunta. Então vamos lá. O hip hop está aí, né? Hoje eu não falo só de um elemento. O hip hop são várias vertentes, várias coisas que dá para fazer dentro do hip hop. Certo. Hoje você está inserido no hip hop de que forma? Eu ando fazendo muita letra, sabe? Escrevo algumas coisas, escrevo alguns poemas. Estou começando a aprender. Eu faço música de eletrônica, estou começando no trap. Então, assim, é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. No finalzinho você vai recitar um poema pra gente, né? Já passei essa vergonha aqui, moça. Então você pode cantar, então. Nossa, Pronto, não deixa tem. o poema e você vai cantar. Não, melhor o poema. Então, beleza. Então, fecha com o poema. E aí a gente precisa... Por que eu te fiz essa pergunta? Porque o alcance dos elementos do movimento de hip hop, ele é gigante. Então, todo ser humano, de alguma forma, algum momento na vida, já bebeu dessa água do hip hop. Sendo uma pessoa que ouviu, uma pessoa que assistiu algum filme e pegou um pedaço de uma cena, sendo uma pessoa que começou a rimar em casa, sendo uma pessoa que viu uma dança, que interessou, que dançou. Isso é a cultura, ela nos invade mesmo, ela é isso, ela chega e fala, olha, de alguma forma você vai se alimentar de mim. E de que forma nós vamos fazer com esse alimento, né? Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta assim, quais são as pessoas que você conhece, assim, na cultura hip hop? Você conhece muitas mulheres? Você fala artista, é tipo famosa ou pessoas assim como a gente, Pessoas comum? como a gente? Daqui de BH? De onde você quiser. Então, eu sigo muito Freud, a Cintia Luz. é, uma referência que eu tenho desde cedo é a Ciara, que eu gostava muito do jeito como ela se vestia, do jeito que ela dançava. Não, eu tô falando de famoso, né? Nossa, a Todo pergunta mundo. foi hoje. Eu Não, mas tô tudo bem, pode ser eles também, mas alguém próximo de você. próximo. Eu tenho o Ítalo, né, que ele tá mexendo aí com produção. Tenho a Débora Costa, que ela era minha amiga de escola e hoje ela está tocando percussão aí com vários artistas. A Débora Costa é uma fotógrafa? Não, ela toca percussão, moreninha. Tem também ontem que eu falei da Gabi, que hoje ela está na Fenda, né? Assim, tem o Magu, que ele dança hip hop. Tem o... Magoa é meu parceiro. Pois é, ele morava lá no meu bairro, agora acho que ele mora em Neves. Tem o Bambu também era professor lá de hip hop no meu bairro. Hum, acho que assim, de momento são esses.
Ótimo. E agora vocês aí. Outra pergunta. Você já foi em alguma batalha de rap? E muitas, só que eu não participei. Ótimo, é só TI, tá bom. Quando você foi nessa batalha, você viu mulheres batalhando e pessoas LGBTQI+, também batalhando? Nenhuma vez. E olha que eu fui em várias. Eu ia até quando o rap era dia de sexta-feira no viaduto. Eu ia em sarau ali na Igreja Boa Viagem. Nunca, assim, vi, não. Por que eu te faço essa pergunta? Porque quando a gente vai falar de gênero, essa pergunta fica assim, tá, a gente está falando de gênero e tal, mas onde estão é, essas outras pessoas da letrinha? Onde estão essas outras pessoas do gênero? Onde está a pessoa lésbica que canta, que rima, que toca? Onde está a pessoa trans que canta, que rima, que faz grafite? Onde eles estão? Às vezes, a invisibilidade não deixa a gente compreender o gênero dentro do hip hop. E às vezes a gente precisa de começar a abrir o nosso leque para a visibilidade, começar a ver essas pessoas. Por exemplo, você tá aí, ó, falando, nossa, já fui inúmeras vezes e nunca vi. Então a gente precisa começar a bagunçar nossa mente assim, e falar assim, oh, eu preciso saber onde são essas pessoas, porque elas existem. Sim. Eu existo, você existe. Então, as pessoas estão aí. Só que, como elas não são parte principal desse quebra-cabeça, na maioria das vezes são, mas elas são a parte principal invisibilizada. E a gente precisa começar a fazer essa dinâmica de tipo, isso que eu te pedi para fazer não foi aleatório. Tipo, enumere as pessoas aí que você conhece. Certo. E você, tipo assim, olha, você trouxe que não são famosos, né? O Ítalo, a Débora Costa, a Gabi, Magu, Bambu. Isso. Você trouxe essas pessoas. E se a gente mexer mais um pouquinho, tem inúmeras mulheres que estão fazendo. Prova disso é que nós estamos aqui. E a gente tem que entender a cultura, porque antes a galera falava, a cultura é 4 elementos, a cultura é 6 elementos, a cultura é 7. Hoje a cultura, ela é inúmeros elementos. Hoje na cultura a gente consegue falar de moda, de produção, de literatura, de sexualidade, de rima, de rap, de trap, de b-boy, biguel, e aí vai. São todos esses elementos que a gente precisa entender que ele está dentro da cultura. Quando em 1973 iniciou, a gente iniciou com poucos elementos, até a gente chegar hoje, 2021, e compreender que até o elemento gestão financeiro, ele precisa estar dentro da cultura hip hop. Porque não tem como pensar em algo sem gestar essa coisa. Então, eu preciso de uma pessoa que vai fazer toda essa gestão. Então, é pensar nisso também. Você que está... Tem quanto tempo que você já escreve e tal? Eu escrevo desde os meus 17, por aí. Nossa, tem coisa demais. Você estava escondida Nossa, por quê? não sei, moça. Todo mundo fica me perguntando isso. Por que que eu não exponho, sabe? Eu já até pensei em montar um Instagram sem rosto, sabe? Anônimo. Mas não sei, talvez foi alguns problemas também que eu tive, Sim. trabalho. Então, assim, eu fui tropeçando e não consegui continuar isso aí. Mas agora eu Oi. estou querendo correr atrás desse tempo perdido e fazer. Já que eu não tive a oportunidade, né? Bem antes, eu quero ajudar as pessoas terem esse acesso. Oh, achei massa, hein? Essa identidade não velada, assim, de Instagram, talvez. Aí eu só, tipo assim, pensa um perfil que seja... Pensando, né? Tipo, um perfil, se você vai ser uma pessoa não binária ou não, vamos pensar também nesse gênero aí, né? Tipo, de que forma nós Certo. vamos trazer ele aí e divulgar esses trabalhos, porque é foda quando a gente vai dialogar e tem uma pessoa que tá fazendo,
mas ela não tá com medo de se expor, né? Não precisa ter esse medo. Vai ser, Verdade. expõe mesmo. Mas E talvez isso seja. Pode falar. eu ia falar para você expor e nos marcar também nos seus posts, assim, ô, galera da oficina de rap, olha aí o que tá rolando. A gente quer acompanhar, assim, de pertinho, se possível. Beleza, valeu. Tá dando para entender? Tá sim, tá perfeito. Que aí a gente está falando de uma pincelada. O que a gente traz aqui também? Quando a gente, quando a gente vem com essas ideias de a cultura, ela vem trazendo muitas coisas. Uma das coisas que a cultura nos trouxe é aquela tatuagem, amor de mãe. Você já viu que muita galera faz ela aqui? Sim, já vi. Amor de mãe. A galera pensa assim, amor é só de mãe, o resto é puro ódio, mas ela é amor de mãe. Essa tatuagem, ela também vem da cultura hip hop. Ela vem de um lugar de que nas periferias mãe é sagrada. Mãe é fruto de amor ao próximo. Por quê? Na maioria das vezes, na periferia, o papel da responsável pela casa, na maioria das vezes, são as mães, que nutre, cria, gera aqueles filhos ali. Então, diante disso, aconteceu um movimento e tal, que aí rolou essa frase, amor de mãe, que vem trazendo uma identidade para o fruto de cuidar, zelar, e não que não possamos amar outras pessoas, muito pelo contrário, nós possamos amar as outras pessoas, nós devemos amá-las. Mas, quando a gente fala dessa tatuagem, nós estamos falando assim, olha, eu quero um amor que cuida, que protege, que carregue fé, que carregue esperança, é isso. Então, é importante a gente saber essas coisas também, porque fica colocando coisa no corpo e tal. Eu quero que você, Roberta, que você me fale um pouco, assim, como você vê o cenário do hip hop e do rap hoje em Belo Horizonte, assim. Assim, eu acho que a galera tá chegando bastante agora, né? Antes, acho que a galera também ficava um pouco mais retraída, né? Antes da pandemia eu estava acompanhando bastante, mas eu acho que tem muita gente aí já engajada em querer ajudar, né? Em querer fazer a diferença, né? Então, eu acho que assim, eu acho que é algo que está melhor que antes, sabe? Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que a galera está correndo atrás mais do que antes. Tá, e como você, aí você falou de uma galera, e como você, sendo mulher, se ver nessa cultura? Em segundo plano, que a gente quase, né, não tem oportunidade, igual esses dias mesmo, um colega, né, que ele faz rap, quer fazer um videoclipe com não sei o quê. Aí ele veio me fazer um convite para me participar, mas ele não deixou claro o meu papel. Acho que ele quis, né, meio que, vamos pôr entre aspas, me usar com o cenário, porque meu pai tinha um sítio. Aí ele já tinha ido lá, ele quis meio que dizer assim, você ajuda a gente com o cenário e tal, mas ele não quis saber o que eu faço, entendeu? Aí antes dele, quando ele me falou isso, eu falei, mano, eu tenho umas músicas aqui também e tal. Aí depois que ele veio falar, não, mas se você quiser também você tem um lugar, né? Tipo, né? Se você quiser, você participa, mas eu não te incluí, não. Aí eu me senti meio assim, deslocada, mas por mim tudo bem. Opa, por você não pode estar tudo bem. É tipo assim, Assim, se mas se eu não deslocar. somar com ele, se eu não somar com ele, eu vou somar com outros, sabe? Mas, Sim, assim, ele quis deixar. Depois que ele mandou a palavra, ele quis consertar um pouco, mas eu já saquei
qual que era a dele, sabe? Ele falou, ah, eu tenho uns mano aqui, a gente já formou aqui, não sei o quê, mas se você quiser, você também tá com a gente. Falei, ah, tá, beleza. Tipo, ele não me fez um convite, sabe? Ele precisava de algo que você tinha. Exato. E é esses lugares na cultura, ele vem de muito tempo. Você vê assim, o cara sobe no palco, estoura, e ele nem se lembra de citar o nome da produtora dele. Porque a Verdade. maioria das vezes é uma mulher que produziu todo aquele beozão lá. E o cara não se lembra de citar o nome da produtora. E É aí isso. ele poderia te procurar, poderia trocar ideia com você e poderia simplesmente falar: "Sou, você quer produzir o rolê? A gente coloca o seu nome de alguma forma e tal". Mas não é, é como se não fosse interessante, é como se não fosse vender. E o que Uhum. é mais louco, que a maioria das vezes esses caras cantam músicas que mulheres que fizeram. É, mas a música dele, eu vou te falar assim, não tem assim, muito conteúdo, não. Ele me mostrou uma música dele e eu fui lá e ouvi. Aí na hora que eu mandei a minha, tipo, ele nem fez questão sabe, de elogiar igual eu fiz com a dele. E ali, não tô falando que eu sou melhor com ele, mas estava nítido que os meus textos, os meus versos estavam fazendo mais sentido que o dele, entendeu? Ah, e tem uma outra coisa que você trouxe aí que a gente precisa tomar muito cuidado, que é com isso. Às vezes, não estou dizendo que é a situação desse seu colega, não é isso. Mas Certo. às vezes os caras, eles roubam as letras Uhum. das minas, assim. Não estou dizendo que todos fazem isso. Eu estou dizendo que já aconteceu no histórico do hip hop, caras que subiu no palco e tal e cantou uma música e nem fez homenagem à dona da música, que não era Uhum. dele. Então, isso a gente precisa tomar cuidado também. E dizer que tem muitos caras também que vêm para somar. E que quando a gente fala de hip hop e gênero, a gente está em busca de uma somatória. Assim. Eu estou aqui para a gente contribuir um com o outro e somar juntos aqui e ver o que dá para ser feito. Porque senão a gente cai também naquele lugar de tipo, nossa, então eu não vou somar com eles, nossa, eu não posso andar com eles, nossa, eu não posso fazer isso com eles. Não, muito pelo contrário. A gente precisa compreender o nosso lugar na cena, o lugar da outra pessoa na cena e ver se a gente pode contribuir um com os outros dentro da cena. Certo. Entende? Para a gente não ficar nesse lugar também de tipo, ah, então não vou fazer nada com eles, não vou colar com eles. Não, tem muitos caras que dão para colar sim e tal. E temos que colar e só não podemos ficar no papel secundário. Sim, verdade. E o rapaz, um colega, né, que me impulsionou a fazer o freestyle, porque antes eu só escrevia, sabe? Agora o freestyle eu fui treinando com ele, e aí teve um dia que eu escrevi uma música, e ele falou, não, se você quiser, eu pego essa música sua e canto, né, igual as meninas me falaram aí, eu posso não querer cantar ela, mas talvez na voz dele, né, possa ser bacana. Então ele é assim, ele falou comigo já, se você quiser, eu pego todas essas músicas, velho, que sabe que são boas e tal. Mas ele mesmo não para ali para escrever as dele. Sim. É isso, É né? Vai fácil, né? trabalhar no pink cérebro, né? Tipo assim, ah, você vai ser meu cérebro e aí eu vou estar cantando. Se você topar isso, não existe um problema desde que todas as letras sejam registradas por você, seja mencionada por você, porque às vezes você não quer cantar, mas você ama escrever. E aí você vai guardar coisas que poderiam ter mais alcance. Você pode deixar outras pessoas cantar, desde que todo o mérito e honra também venha a ser seu. Uhum, Porque senão fica fácil, né? Senão você vai pois ser é, só o cérebro escondido mesmo. verdade. E é entender isso. Quando a gente fala do hip hop e gênero, a gente está dizendo disso. De que existiu por muito tempo e ainda existe Você vai descer agora? uma separação do gênero aí, e a gente precisa compreender que a gente não precisa pensar nessa batalha, nessa luta. A gente está
tem que entender que é um movimento. Eu estou aqui pelo movimento hip hop. É isso. Você também está pelo movimento? Então tá. Então vamos compreender o que nos aproxima. Porque o que nos distancia, a gente, né, também tem que trabalhar essa questão aí e compreender o que nos aproxima para dar certo. Para fazer um casamento legal, né? Que essa é a função do hip hop desde quando nasceu, assim. Tipo, quando ele surge como esse ato político e essa é a ideia. Posso fazer uma outra pergunta? Pode sim. Como você já trouxe, né, que já sofreu esses inúmeros machismos velado. Tava lá, ó, na sua cara que isso é machismo. Quais são as formas que você pensa em lidar com essas situações, assim? Então, antes eu me retirava, né? Agora eu procuro dialogar, conversar, né? Reivindicar, porque se ficar calada vai ser a mesma coisa. Então, eu saí dessa zona aí de conforto de ficar caladinha e tô indo para cima. E é isso, assim, tipo. É engraçado que para a gente conquistar determinado espaço, a gente tem que fazer uns determinados barulho, né? Porque senão, Infelizmente. porque senão não vamos conquistar o danado do espaço e tal, vai ser complicado, vai ser difícil falar, perceber. E aí eu quero fazer, falei que seria talvez a última, mas acho que não. Pode fazer Que, pergunta. que foi do início e você não tinha conseguido acessar. Uhum. Eu fiz uma pergunta assim que eu quero saber de você, eu não sei se você pegou isso. O que é sexualidade para você, já que a gente está falando de hip hop e gênero? Assim, antes, né, eu pensava que era assim, né, homem, mulher, aquela rotulação toda. Mas depois que eu fui tendo acesso a informações, estudando, né, sobre até espiritismo, então assim, eu fui vendo como alma, sabe? Eu sou uma alma, você é uma alma, né? Fulano é outra alma, então assim, eu não vejo mais como um rótulo, sabe? Ficou um pouco explicado? Ficou muito. O que que acontece? Quando a gente fala de sexualidade, é só para a gente separar mesmo. No vídeo que eu deixei para acessar, você vai ver. Sexualidade, a gente está falando de um lugar disso que você traz e de tudo aquilo que me dá prazer. Então, ele não está vinculado a homem e a mulher, não. Ele está vinculado a tudo que me faz bem. Então, Sim. eu gosto de ler. Então, ler me faz bem. O ato de ler me faz bem, automaticamente eu estou liberando adrenalinas positivas do meu corpo. O fato de eu estar liberando adrenalinas positivas do meu corpo, eu estou cuidando de mim e estou automaticamente exercendo a minha sexualidade, que é cuidar do meu corpo. Uhum. Isso é a sexualidade. E quando você falou também que depois de ler muito livro e tal, até livros espíritas, tem um livro que chama Sexualidade segundo o Espiritismo. Eu esqueci a autora agora. Mas ele também traz essas vertentes que você vem falando, assim, né? Quem somos, como é que a gente vai mensurar esse corpo exercendo essa sexualidade, que é esses desejos, que é o desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de ir, de vir, de se relacionar. Porque quando eu estou me relacionando, também eu estou exercendo a minha sexualidade, né? E não limitar isso a homem e a mulher, porque quando eu falo homem ou mulher, eu estou falando de quê? Gênero. De gênero, exatamente. Quando eu falo de identidade de gênero, eu estou falando de quê? Aí já não entendo muito bem, não. Aí eu estou falando da forma que eu vou direcionar o meu afeto, né? Uhum. Como eu me identifico, como eu sou. A minha identidade de gênero é a forma que eu me sinto. Tipo, a minha identidade de gênero é lésbica. Ah, sim. Aí vou falar também da minha orientação e tal, de quem eu vou direcionar o meu afeto. Entendi.
Isso é importante a gente ficar dando uma pincelada e saber por quê. Quando eu fiz a pergunta, quando você viu o público X na, na cena? É por isso, quando a gente vê uma mulher trans ou um homem trans na cena, ou essa pessoa, ela é muito famosa naquele cenário, tipo, da cidade, Uhum. ou ela é conhecida de outras formas, mas não nunca porque é uma pessoa que se sentiu acolhida naquele lugar, entende? Entendo. Que deveria ser diferente, porque a gente fala que o movimento hip hop é um movimento cultural político, que ele vai entender que os nossos corpos são um ato político. Então eu preciso entender isso também, juntamente do movimento hip hop, né? Sim. Eu tenho aqui umas referências que eu vou passar para vocês, vou deixar para vocês, que fala também a mulher em cena, a mulher no mercado de trabalho no hip hop, os esforços que a mulher faz para se manter de pé nesse cenário, história do hip hop, quem começou, os homens que fizeram sucesso, os homens que convidaram mulheres para vir junto com eles, que é importante a gente também ressaltar essas pessoas, e quem fez a história. Essa é a ideia de dar uma pincelada nesses tópicos do movimento do hip hop. A gente está caminhando aí para ir fechando assim. Quero saber se você tem alguma pergunta assim que você queira fazer, que eu possa tentar te ajudar. Ah, sim, até que não. Você está explicando tudo muito bem, então eu não fiquei com nenhuma dúvida, não. Ah, obrigada. Fico feliz. Então, eu vou pedir para você, assim, você tem as suas poesias aí assim, ou você precisa pegar? Tem aqui no meu celular, aqui. Só tem que procurar. Por, por quê? Qual é a ideia? Hoje é o nosso último encontro, né? Nós estamos fechando, infelizmente, hoje. E aí a ideia é que a gente tenta fechar de uma forma bem massa. E aí você tá aqui e tal, você falou isso, eu falei, nossa, já vou pegar a Roberta aqui e tentar fazer isso com ela. Eu ter me preparado e feito algum poema, alguma poesia, justamente para a oficina, mas só que é muito trabalho, muita coisa na minha cabeça, e aí eu não consegui, não. Mas eu pensei nisso. Não, mas tudo bem. Quando você conseguir fazer, eu te peço que você nos envie, se não tiver problema para você, que aí a gente vai fazer mérito e honra a essa homenagem. Valeu. Aí, qual que é a ideia que eu pensei? A gente poderia encerrar esse dia, essa semana maravilhosa, juntos. Agradeceria todas as pessoas e tal, passaria para você, você falaria, e aí você fecharia com o seu poema. O que você acha? Ah, acho legal demais. Fechou. Então, se prepare aí, tá? Tá bom. Vamos lá. É, Então, galera, chegamos, né, ao fim dessa semana maravilhosa, da semana hip hop, que foi assim magnífico, foi extraordinário. É agradecer a parceria de todas as pessoas que fizeram que esse momento pudesse acontecer. Agradecer também as colaboradoras, né, as educadoras que esteve presente aqui, a Lolita, a Sheila, a Pati, a Lana. Também agradecer a equipe que faz com que isso aqui, ó, gente, vocês não estão entendendo, tá tudo muito chique aqui, viu? Tá tudo muito bem feito, que é a Ana, a Negaté, a Dai, o João, que são pessoas que vêm com todos esses cuidados. Também a fotografia maravilhosa que está saindo aí, agradecer a Aline por essa parceria também.
Desculpa, porque eu tenho a Aline fotógrafa, mas é a Alice. Agradecer a Alice, desculpa, Alice, pela fotografia maravilhosa. E também um agradecimento extremamente especial para todas as pessoas que toparam estar com a gente nessas manhãs e nessas tardes, de segunda a sexta, que foram extremamente importantes a participação de cada um que se inscreveu, que conseguiu participar. Os que não conseguiram, nós vamos deixar disponível no YouTube mesmo, né? Nós vamos deixar disponível no YouTube para vocês poderem acessar quando quiser. A gente pede que acesse, compartilhe, reveja, visite, vai lá, passa para a família e esteja atento às próximas edições e venha com a gente e vamos tentar construir uma cena que seja agradável para todas as pessoas. Muito obrigada. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a maravilhosa Roberta, que vai fazer um fechamento magnífico para a gente. É com você, Roberto. Valeu, vamos lá. Eu vou recitar aqui um poema ou uma música, eu não defini ainda não, mas é mais ou menos assim. Ó. O irmão corre para exibir o que tem. Eu estou em busca do que me eleva além. A sociedade busca por direitos iguais. Olhamos no espelho, somos descendentes, mas não somos iguais. Atitudes são reais e individuais, pois faça não iguais. Robores nacionais. Sem capa, eu tô atrás, acendo pros meus pais. Incenso era senzala, para eles fomos uma raça. Enquadro mãos pro alá. Ei, doutor, sou mestre sala, domino uma sala para salvar a juventude da minha quebrada. Ei, doutor, sou mestre sala, domino uma sala para salvar a juventude da minha quebrada. É isso. Aplausos, só gratidão, agradecer. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada mesmo, gratidão. Fechou assim com chave de ouro. E nós vamos nos encontrar ainda nesse mundão, ainda que a gente cruze os caminhos e tal. E valeu mesmo. Qualquer coisa estamos aí à disposição. E não esqueça de fazer lá o seu Instagram, marcar a gente e a gente vai compartilhar. Beleza? Olha, abriu a câmera, isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Valeu.